Meu nome é José Antônio Trindade, sou professor aposentado, tenho 71 anos, estudei na Universidade Federal do Paraná, onde comecei minha militância para valer. Minha infância foi como de uma outra pessoa qualquer, né? Estudei em colégio religioso, em seminário, mais propriamente, isso devido à influência religiosa da minha família, principalmente por parte de minha mãe. Minha mãe era vamos dizer, uma militante religiosa, né? Era muito, determinada na sua prática religiosa. Meu pai teve alguma prática política, né, na sua mocidade. Ele era simpatizante ou até filiado às milícias do Plínio Salgado, né, mas que não deixou nele marca nenhuma de uma pessoa assim de caracteres de direita, né? Era sempre preocupado com política, disso eu me lembro. Sempre lendo jornais e sempre comentando as políticas, não é, da época dele. Eu estudei em Jacarezinho, em seminário, depois vim para Curitiba, onde fiz a faculdade de Letras na Universidade Federal do Paraná. E aí comecei minha militância justamente preenchendo uma vontade que eu sempre tive, que sempre experimentava, né, de participar de alguma atividade política. E, embora sem muita definição, não é, quando eu tinha essa vontade, esse desejo de uma participação política, era uma coisa assim muito vaga. Mas na faculdade eu encontrei um rumo bem objetivo. No segundo ano eu fiz parte da direção do diretório acadêmico Rocha Pombo, Paraná, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cujo presidente foi o José Guilherme Magnani, que hoje é professor na USP. E era uma pessoa muito amiga, muito carismática, muito simpática também. E a atividade política iniciante nossa no diretório, entre algumas reivindicações específicas, eram também contra a guerra do Vietnã. Foi uma coisa que nos marcou muito. Estávamos em plena e no auge da guerra do Vietnã, do massacre, né, dos Estados Unidos, contra o povo vietnamita. Outra grande bandeira de militância, de luta, foi a luta contra a implantação do ensino pago. Havia, por parte da ditadura, a intenção de tornar todos os cursos pagos. Então, uma das marcas do início dessa tentativa de implantação do ensino pago foi a tentativa de cobrança de matrícula. Então, na época, nós fizemos um movimento assim, arrasador na Faculdade de Filosofia, fazendo com que todos os estudantes entrassem com um requerimento pedindo isenção da taxa de matrícula. Foi uma avalanche, de pedido de isenção que deve ter afogado lá a burocracia e deve ter assustado também, e os governantes, de modo que essa ideia de tentativa de cobrança de matrícula
foi abortada, não é? Não conseguiram impor nada disso. Depois, uma outra tentativa de implantação do ensino pago se deu com a implantação de um ensino de engenharia noturno que seria pago. Foi um ensaio assim, bastante sério, tanto assim que houve até um vestibular, não é, para esse curso. E o movimento estudantil, não é, liderado principalmente por Estênio, não é, que era o presidente da UP, organizou o movimento estudantil juntamente com outros movimentos políticos, não é, como a AP, não é, Ação Popular, como a dissidência comunista, né, da qual eu fiz parte na época, e MR8 e PCBR e outros, não é, movimentos que agora, não é, outras siglas que agora não me ocorrem, não me lembro. E esse conjunto todo, não é, organizou uma ação que acabou sendo vitoriosa. A primeira delas foi aquela a ida de todos os estudantes, milhares de estudantes, até o Centro Politécnico, onde estava ocorrendo o vestibular, e a nossa intenção era invadir, não é, o Centro Politécnico e barrar, não sei de que forma seria, né, o vestibular, para também cortar pela raiz, né, essa tentativa do governo da ditadura. Só que havia uma força policial que nós não esperávamos encontrar, muito forte, muito bem armada. Nós, com os nossos estilingues e bolinhas de vidro que jogávamos embaixo dos cavalos, não conseguimos, não é, muita coisa. Tivemos que sair correndo, perseguidos por cavalos e cacetetes, não é, tendo que nos esconder em casas lá que nos acolheram. Não sei, não dá para ter uma explicação, não é, desse acolhimento. Foi interessante, provavelmente porque era um povo simples, e um povo simples sempre tinha, não é, alguma, não é, prevenção contra a polícia. A polícia, não é, tinha aquela fama de sempre, não é, como hoje também, de sempre tentar, né, perseguir o lado mais fraco. E nessa fuga dos cacetetes, dos cavalos, sei que quando me dei por mim, estava dentro de uma casa junto com o Eloy Pietá, que era um outro líder, não é, estudantil da época, que depois teve que fugir, porque se ele continuasse aqui em Curitiba, ele seria preso, com certeza. E nunca mais era uma pessoa de amizade, não é, minha, bem próxima, e é uma pessoa que desapareceu, não é, depois de 68, isso foi em 68, né, depois do AI-5. Essa pessoa não é, muito estimada, não é, teve que fugir. Depois, muitos anos mais tarde, com a anistia, é que a gente foi se encontrar. E é uma pessoa conhecida porque ele se tornou, depois de muito tempo, depois da ditadura, né, depois, não é, filiado ao PT, um dos fundadores, provavelmente, e acabou
não é sendo prefeito, o prefeito de Guarulhos, por 2 gestões. E isso daí foi uma marca que deixou bem nítida. E a outra foi uma atividade, uma ação aí no dia seguinte a essa tentativa de invasão do Centro Politécnico. As lideranças, não é, organizaram uma outra manifestação, não é? E que acabou sendo a histórica tomada da reitoria. Essa tomada da reitoria foi uma ação decisiva, uma ação efetiva para um basta na tentativa da implantação do ensino pago. Era a bandeira a bandeira imediata e mais objetiva do momento, não é? E essa tomada de reitoria se deu com uma massa de estudantes muito grande, não é, adesão muito grande, em que cercamos toda a reitoria e impedimos que houvesse aula. Eu mesmo teria aula e teria prova, inclusive, naquele dia, me lembro bem disso. E ficamos lá até parte da tarde com o propósito de não sair, de não arredarmos pé, se não é, o governo do Estado não se propusesse a negociar, não é, com o reitor o fim da tentativa, não é, do ensino pago. E isto foi vitorioso, não é? Nós saímos de lá, de fato, com essa promessa, e depois não houve mais nenhuma tentativa por parte do governo de instituir, não é, o ensino pago nas escolas públicas, não é? Esta outra ação foi, não é, também talvez uma das mais marcantes da minha militância estudantil. Depois disso, com a vinda do ato institucional número 5, que acabou, não é, com qualquer outra possibilidade de liberdade, que já não era muita, foi uma grande, não é, um grande golpe, não é, um golpe já dentro do golpe, mas um golpe arrasador. Isso foi uma outra marca, não é, que me ficou naquele ano, não é, de 1968. Foi o ano também em que, se agora não estou enganado, foi o ano em que ocorreu o Congresso da UNE. Não, eu acho que estou fazendo alguma confusão com algumas datas. Essa tomada da reitoria e essa tentativa de invasão do Centro Politécnico e depois da tomada da reitoria foi em 67, 1967. É bom vocês conferirem aí, não é, nos anais, para ver se não estou enganado de data. Até eu me lembro que houve uma impressão de uma bandeirola, uma flâmula, não é, que era um objeto assim de decoração, de lembrança, não é, que se usava muito na época,
a UP, não é, mandou imprimir, não é, esta flâmula, com a inscrição, né, 1967, o ano da derrubada do ensino pago, né, UP, União Paranaense de Estudantes. O ano seguinte, 68, foi o ano também de acontecimentos históricos, além da passeata dos 100 mil no Rio e outras tantas manifestações, não é, pelo Brasil. Houve ainda uma tentativa de um congresso da União Nacional dos Estudantes, né, da UNE, que foi programado para Ibiúna, onde, não é, a repressão, não é, acabou desbaratando completamente, prendendo centenas e centenas de estudantes. E aqui no Paraná, houve depois, não é, desse frustrado congresso lá de Ibiúna, houve uma tentativa também dos estudantes de remontarem esse congresso aqui em Curitiba, num bairro, no Boqueirão, na conhecida Chácara do Alemão. E este congresso também foi, não é, foi inibido também pela polícia, foi, não é, reprimido violentamente, e com dezenas e dezenas de estudantes presos. E já estávamos em pleno AI-5, então as coisas começaram a ficar bem piores, bem mais soturnas do que já era antes. Eu era casado na época, e a minha esposa na época era a Judite Maria Barbosa Trindade, e ela foi presa, porque ela ainda estava, ela estava começando na faculdade de História e participava já do movimento estudantil. Uma pessoa muito ativa, muito inquieta, muito também participante da política. Com isso, ela foi representar um segmento dela, do setor dela, no Congresso da UNE. E ela foi presa. E ficou, isso foi no dia 17 de dezembro de 1968. E ela ficou presa, não é, por um ano todo, de dezembro de 68 até dezembro de 69. Uma prisão que hoje não se imaginaria nunca, não é? Uma pena assim que hoje se imagina muito menos ainda. Uma pena de 1 ano por uma simples participação, não é, num congresso de estudante. Hoje a gente vê isso daí como uma barbaridade desproporcional. Não é uma violência desproporcional. Mas na época, a gente via como o peso da ditadura mesmo, que não tinha intenção de arredar pé nem 1 milímetro.
E isso daí foi mais um golpe, vamos dizer, para a gente, porque se viu privado de uma pessoa, não é, da companhia de uma pessoa com quem tinha recém, não é, unido, não é, os laços de família. Eu sei que essa marca, não é, desse fato aí, junto com outra, não é, que a gente experimentava, que era o afastamento dos amigos, dos colegas. Então, o Eloy Pietá, por exemplo, sumiu, desapareceu. O Zé Guilherme, com quem tinha bastante convivência, devido à participação no diretório estudantil, também teve que sumir. E outros com quem a gente tinha também participação, muita amizade, muita militância, se não estavam presos e não tinham saído daqui, não é, fugido daqui, se encontrava na cidade, mas como se estivessem escondidos. Então era muito frequente a gente passar pela Rua 15, por exemplo, eu de um lado da calçada e uma pessoa, um colega, um amigo com quem a gente conviveu, né, nas lutas políticas aí, a gente simplesmente tem que ignorar. Não podia nem cumprimentar porque tinha medo. Porque qualquer reunião era a repressão, não é? E se uma pessoa que tinha alguma militância se encontrasse com outra pessoa, então era sempre tido pela gente como um risco. Então a gente se isolava um do outro voluntariamente, era como se fosse um exílio, não é? Voluntário, mas forçado por essas circunstâncias. Bom, que ano você entrou na Federal? No ano de 1965. 1965. Então você já entra no 66, pelo que você falou, no segundo ano? No segundo ano eu já começo a militar, não é, no movimento estudantil, fazendo parte da diretoria. Eu era diretor de assuntos culturais do DARP, Diretório Acadêmico Rocha Pombo, Paraná, da Universidade, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Diretor de assuntos? Diretor de assuntos culturais. Quando você lembra exatamente aonde que você estava no dia do golpe, em 64, José? No dia do golpe, eu estava num colégio interno, no seminário, propriamente. E como você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo por uma inevitabilidade da divulgação do fato pelos superiores lá, pelos professores. Você lembra mais ou menos o que eles falaram? Olha, existia uma preocupação, me lembro, não é, vagamente, que existia preocupação por parte de alguns padres, né, que eram os dirigentes lá, e assim, uma não aceitação, não é, por parte de alguns, assim, uma não aceitação daquele fato. E não posso dizer que isso foi uma opinião assim geral dos padres dirigentes lá, porque não tinha assim contato muito próximo com todos, né? Mas ao menos assim pairou, não é? Deu para perceber uma certa
assim, não um sentimento de não aceitação, contrário, não é, ao fato, ao golpe militar. Você tinha, na época, 22 anos. Você conseguiu compreender o que tinha acontecido? 22 anos, isso. Olha, eu compreendi, não é, e na época, por influência, não é, da educação religiosa, eu até, não é, vamos dizer, aceitar não é bem o termo, mas eu entendi que seria um benefício para o andamento da política, não é, do país em geral, né? Mas não tinha muita convicção disso. Você mencionou que fez parte, posteriormente, de uma dissidência do PCB, José? Isso, eu fiz parte da dissidência comunista. Qual que era o nome? Era dissidência? Dissidência comunista, era DI. Nós chamávamos de DI. DI Paraná. Você não entrou então no Partido Comunista, você já entrou na dissidência? Não, entrei na dissidência. Você lembra como foi o teu processo de aproximação da dissidência? Me lembro. O fato de eu iniciar a minha militância política, não é, dentro do movimento estudantil, despertou a atenção de algumas pessoas que já estavam mais avançadas na militância política. E então houve um convite, ainda mais que eu tinha entrado no diretório acadêmico, na diretoria, no diretório acadêmico. Isso daí deixou mais claro, então, para quem prestava atenção nas pessoas, não é, nos estudantes, porque sempre tinha os olheiros, né, aqueles que procuravam, não é, pessoas de certa atividade para, não é, fazerem parte de um grupo mais fechado e de maior aprofundamento político. Então eu fui convidado por uma dessas pessoas. Se não me engano, era a Palmira, não é, uma estudante, morou na casa de estudante. Ou outra pessoa, mas me parece que era ela, porque depois a gente teve bastante convivência, né, nessa atividade da DI. Quais atividades vocês exerciam pela DI? Qual que era a visão da DI? Você lembra, José? A DI tinha uma visão de uma revolução armada, não é? E que se inspirava na guerrilha de Cuba, não é? Que era justamente a organização, não é, dos militantes no interior do país, instalando focos guerrilheiros, a partir do qual se ampliava, não é, a atividade política e a conquista de território. Mas isso ficou, não é, basicamente na discussão, ao menos não é, para os militantes daqui de Curitiba, né, da capital. Alguns outros já tinham até avançado, não é, mais, mas eles avançaram mais, não é, puseram até, estavam pondo em prática, não é, essa ideia.
Mas depois que a dissidência comunista daí, né, se desfez, porque houve muita prisão, houve, não é, em âmbito nacional, muitos quadros caíram, de modo que a DI ficou sem uma base sem vamos dizer, uma estrutura melhor, não é, para continuar, para sobreviver e pôr em prática seus princípios, né? Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi, deixa-me ver, 67, 68, e não sei se passou de... Não, e depois chegou acho que até 70 ou 71 no máximo, não estou bem lembrado dos anos aí. E tua participação na DI foi até que ano, mais ou menos? A minha foi até que se desfez, aí por esses anos de 70 ou 71, eu não estou bem lembrado das datas aí. E como foi esse processo em Curitiba de dissolução? Olha, já não existia muita atividade, tudo era uma preparação, existia muitas reuniões, muita discussão, muita leitura, mas sempre não visando uma ação mais efetiva, mas não passou, aqui não passou dessa discussão. Além da militância no movimento estudantil, que isso era o que mais eu conhecia, ao menos, porque eu não tive militância em outra área, só tive militância em movimento estudantil. E tanto assim que depois que eu terminei a faculdade, em 68, final de 68, eu já não estava programado, né, dentro das atividades da dissidência, não me cabia mais uma militância dentro do movimento estudantil, né? Por isso eu nem participei do congresso da UNE aqui, né? Porque eu já estava sendo encaminhado para uma outra atividade, que eu não sabia ainda qual seria, porque estava tudo muito... assim, não estava tudo muito claro, não é? E não existia assim, ao menos eu não percebia, não é? Uma estrutura muito forte para se encaminharem as ações, não é? Dentro daquele programa da organização. Então não houve um fato que determinou o desmantelamento da DI aqui em Curitiba? Não houve um fato assim que... Por exemplo, a prisão de alguém? Não, houve o fato principal que deu para perceber na época eram as prisões de modo geral, mas não especificamente as prisões de determinados quadros. E também a impossibilidade de se atuar mais, principalmente abertamente, no movimento estudantil, né, que acabou, né, completamente, depois de dezembro de 68. Vocês chegaram a planejar alguma ação concreta para iniciar o foco guerrilheiro ou não, José? Não, como dissidência não. Depois, aí alguns quadros que eram ou da dissidência ou simpatizantes da dissidência afins, não é? Esses daí participaram de ações nesse sentido. E como você lembra como foi? Porque alguns acabaram indo para o MR8, como o Fábio Campana, a Teresa Urban, outros foram para o PCBR, como o José Trindade.
O outro quadro, outro que eu me lembro, além desse daí que eu me lembro bem, era o Aloysio Palmares, né? Que ele é uma pessoa, não é, que não deixou se bater, não se intimidou, ele continuou a sua militância e estava pondo em prática, né? Tanto assim que são conhecidos os fatos ocorridos com ele, né? Que, aliás, ele aborda muito bem no livro que ele publicou há não muito tempo. Você lembra como foi esse processo de uns irem para uma organização, outros irem para outra organização, essa fragmentação da dissidência? Me lembro. A gente ficava sabendo que o fulano foi para, não é, uma organização que estava, não é, organizada, e estava melhor organizada e estava, não é, desenvolvendo ações, não é, de combate à ditadura, como essas organizações todas, não é, em torno do Marighella, em torno do... me foge o nome... Lamarca? Isto? Uhum. Então, vários quadros da dissidência, não é, com quem até me reunia, foram para essas organizações e pegaram em armas, inclusive, não é? E alguns deles morreram até. Então, um deles que eu me lembro que morreu, o Três Reis, que era de Apucarana. Um outro que eu conhecia por nome de José, né, também com quem eu tinha me reunido aqui em Curitiba, e que eram quadros assim muito ativos, muito, não é, ansiosos para, não é, para as ações políticas e, não é, e muito corajosos, né? Esses daí, então, depois de dissolvida a ADI, esses daí continuaram, não é, suas atividades, não é, com bastante ânimo, bastante fervor e com bastante entusiasmo. Tanto assim que, não é, acabaram, não é, infelizmente, sendo mortos em ações. Então esse processo de teu afastamento da DI, ele aconteceu porque simplesmente ninguém mais te contactou para um ponto, para nada, foi assim que... Ninguém mais contactou e eu também, eu também comecei a ver as coisas um pouquinho diferente, não é? Não via tanto, não é, não acreditava já muito mais naquelas ações, não é, que se desenvolviam, não é? Achei que era uma luta muito desigual, né, que dificilmente ia se conseguir, não é, alguma coisa diante de todo um exército, não é, de todo, não é, um poderio, não é, absurdo diante de uns poucos guerrilheiros, não é, urbanos ou em focos, com pouca arma, mas e com muita vontade, o que não era o suficiente. E acho que diante disso eu comecei a perceber que o caminho, não é, para uma mudança na sociedade não seria, não é, ao menos por enquanto, por aquela época não seria, não é, o caminho certo. Nesse momento, se eu não estou enganado, a Judite pertencia à P, ou ela era da DI também? Não, era da DI também. Da DI? Uhum. Então ela é presa pela DI? Isto, ela é presa pela DI, porque ela foi cumprir uma tarefa que era, não é, do movimento estudantil, mas que tinha
uma militância respaldada pela DI, não é? E como que foi, você mencionou que eram recém-casados, ela acabou sendo presa. Uhum. Sim. E vocês continuaram casados? Continuamos depois que ela saiu da prisão, depois continuamos casados. Como foi? Só viemos nos separar muito tempo depois, mas que não tinha, e não era nada, não é relacionado a esses fatos da militância. E como foi esse período na qual ela esteve presa? Você conseguia visitá-la com frequência? Conseguia, não é? Isso eu conseguia, ao menos duas vezes por semana havia permissão de visita, na quinta-feira e no domingo. E visitávamos, conseguimos falar com todos não é, conversar com todos os presos, porque eles levaram os presos políticos para uma sala, não é? E lá, então, havia o encontro das famílias com os presos políticos. José, quando veio o AI-5, você, na hora que você foi noticiado ou que tomou o contato mais aprofundado, você teve noção da dimensão do que tinha acontecido com o AI-5? Sim, tive, porque ele fechava o Congresso, ele decretava prisões, não é? Tirava todas as garantias constitucionais, não é? O cidadão ficava completamente à mercê dos militares, né? E da polícia e do exército. Então isso daí tudo veio, não é, bem claro na cabeça. Isso determinou também o teu repensar a ação da DI ou não? Não, isso não, porque isso daí só gerou uma revolta, não é? E aquele sentimento de impotência também contra toda esse ato brutal, não é? Mas isso depois, essa reflexão sobre, não é, os caminhos para uma mudança da sociedade, isso veio depois, com o tempo, né, com a calmaria, vamos dizer, da militância, porque daí não era possível, não é, fazer mais nada. Mas assim mesmo, não é, uns anos depois, lá por 1970 deixa eu ver agora, 76, se não me engano. Aí eu mudei, não é, o tipo de militância. Eu passei a militar, não é, entre os professores, porque eu já estava, já tinha diploma de professor desde 69, e já tinha feito um concurso para professor em 71, então a minha atividade principal era o magistério. E aliás, eu comecei a faculdade já trabalhando. Quando iniciei o primeiro ano de faculdade, para me sustentar, não tinha ganhos, né? Minha família não podia, não é, dar mesada, é claro, e então eu tinha que me sustentar. Então eu consegui umas aulas em colégio do Estado. E então eu passei já a exercer atividade, não é, relacionada à minha formação, não é, de professor. E comecei lá em Quatro Barras.
Isso eu comecei já em 65, né? Depois eu continuei, nunca parei com essa atividade, sempre procurando dar o mínimo necessário de aulas para não atrapalhar a minha militância e meu curso de letras também, né? Então eu conseguia coordenar, não é, essas coisas aí. E uma coisa de que me lembro também bastante é que quando em 71, em 69, antes, em 69, eu dava aula em outro colégio também, já estava formado, então passei a dar aula, não é, em tempo integral. Em período integral, menos em 2 períodos, né? 20 aulas num colégio, mais 20 aulas em outro colégio. E num colégio que eu dei aula, na Barreirinha, depois, era interessante isso, existia um professor que era da polícia. Era da Polícia Civil. Ele acho que era perito criminal, coisa assim, mas ele sempre estava no meio da repressão. Não é? E sempre ele trazia notícias assim notícias não, fazia comentários a respeito do movimento estudantil, né? Em 69, ainda existia, 69, deixa eu ver, era, 69, ainda existiam uns reflexos bem recentes dos movimentos de 68, né? Do ano de 68. E eu nunca me identifiquei no colégio, eu tinha um medo danado, né, de me identificar como um estudante que tinha sido militante, né, do movimento. E então eu tenho a impressão de que, eu tinha essa impressão de que como profissional eu tinha que ser, não é, uma outra pessoa, uma pessoa que era alienada, que não discutia política nenhuma, não é, que não participava de nada. Então eu tinha que me identificar, não é, dessa maneira. E nunca ficaram sabendo, né, que eu tinha a minha esposa presa, não é, nunca ficaram sabendo, nunca comentei nada, é claro, evitando sempre, de medo de ser, não é, identificado, não é, melhor. Se bem que eles deviam ter a minha ficha lá, deviam saber, né, da minha militância durante o movimento estudantil. Mas era assim, eu era um profissional, não é, que não parecia que tinha sido aquele estudante militante. E depois, mais tarde, então, uns anos depois, em 76, se não me engano, eu passei a militar no movimento de professores. Existia um grupo de professores com ideias mais avançadas, né, que é saídos do movimento estudantil, né, de esquerda, e que pretendia, não é, colocar uma diretoria na nossa entidade, que era a APP, né, que hoje é a APP Sindicato, e antes era simplesmente a Associação dos Professores do Paraná. E a nossa ideia era colocar alguém que fosse mais avançado e que desse aos professores, não é, uma entidade que tivesse, não é, uma militância melhor, que reivindicasse mais os direitos.
Não é? Isso é que a partir, então, quase até, o melhor, até a minha aposentadoria, eu sempre militei depois no movimento de professores. Infelizmente, depois de muitos anos, a gente conseguiu eleger pessoas da nossa ideologia, vamos dizer, pessoas com quem a gente tinha identidade e que eram combativos e pessoas que sabiam o que devia ser o movimento dos professores, quais eram as reivindicações, e que tinha clareza então disso daí. E hoje, e que se tornou uma entidade combativa, das mais combativas aqui do Paraná. Ela hoje está na ponta do movimento. Inclusive, existe uma organização assim das entidades do funcionalismo público, e a PP é uma entidade que tem referência, de referência para as demais entidades e demais funcionários. Você participou da greve de 78? Participei da greve. Participei dessa greve e participei inclusive como um dos coordenadores. Como foi essa experiência? Essa foi a greve mais, vamos dizer, frágil e ao mesmo tempo forte, de que eu participei. A adesão à greve foi muito pouca. O percentual de professores que participaram foi muito baixo. Mas havia uma garra desses que participavam e não arredavam o pé, não voltavam para suas escolas. Eram poucos, mas eram valentes, os professores que participaram dessa greve. E também pela situação da 78, plena ditadura ainda sem aquela perspectiva de anistia, de uma abertura, 78, então foi difícil a adesão, principalmente por causa disso. Existia muito medo por parte dos professores, e com razão, Mas existiam os que eram mais corajosos, que tinham, sei lá, ou mais clareza, mais firmeza, e que, mesmo com pouca participação, foi até o fim. Uma greve que durou mais de 40 dias. E que, quando terminou, ainda existia um forte apelo para que ela continuasse. Os que estavam lá na última assembleia para decidir se continuava ou não, houve uma votação muito apertada dos que queriam que terminasse, contra os que achavam que devia continuar. E ela foi articulada com o norte do Paraná? Isso, ela foi articulada no norte do Paraná. O norte do Paraná tinha fama, assim, na época, tinha fama de mais corajosos, de mais ativos. E, de fato, existia um bom grupo lá no norte do Paraná, Londrina principalmente, que eram bastante corajosos, bastante conscientes e esclarecidos, e determinados
a organizar um movimento, não é, que tivesse uma boa repercussão e que tivesse um bom resultado. Então começou lá e eles vieram para cá e como que forçaram a diretoria da PP a aderir à greve que eles começaram lá no norte do Paraná. É uma coisa assim meio estranha. Hoje não se concebe talvez um movimento assim. Um movimento que começa sem o apoio e nem o conhecimento da diretoria de um sindicato, que depois de deflagrado vem para a capital para pedir reforço, e justamente pedir reforço da diretoria da APP. Então, para que houvesse mais segurança de que haveria apoio da APP e a APP a diretoria da APP, né, vamos dizer, a diretoria da APP não fraquejasse, então um grupo de professores daqui me colocaram lá como um dos coordenadores da greve aqui em Curitiba. Isso daí, né, na época, eu percebi que foi um acerto até, porque o presidente, o presidente na época não estava lá muito convicto, não muito firme na sua obrigação de sustentar um movimento, não é? Porque afinal ele era o presidente, a diretoria, o movimento era de uma entidade, era membros, não é, de membros de uma entidade, então a estrutura da entidade, né, tinha que dar todo o apoio, sustentar, não é? E já que ela foi colocada como um apoio, um reforço, a base, não é? E com toda a sua estrutura para sustentar a greve, então ela tinha que ir até quando as assembleias, né, os professores, de modo, então a base, quisesse continuar. Então, para que não houvesse uma tentativa de recuo por parte da diretoria de idade, minha ajuda lá na coordenação foi até bastante significativo. E tinha uma bandeira, qual era a bandeira principal? Tinha uma bandeira política também ou ela era reivindicatória? A bandeira política se percebia claramente pelo fato de estarmos em plena ditadura e haver, não é, surgir um movimento de contestação. O movimento de greve era um movimento de contestação, sem dúvida, né? Então isso daí já era uma bandeira política bem clara. E existiam as reivindicações, uma delas era um piso salarial, não é, de 3 salários mínimos. E existiam outras, essa era a mais importante, existiam outras, como, por exemplo, a adoção de alguma garantia, a adoção de alguma legislação, não é, que oferecesse alguma garantia para os professores. Porque até então não existia a figura da CLT, o Estado não adotava a lei trabalhista. Eu trabalhei muito tempo, muito tempo não, 6 anos, durante 6 anos eu trabalhei em caráter precário. Na época éramos chamados de suplementaristas, aqueles que iam suplementar, não é, a falta de um professor efetivo.
Então éramos chamados de suplementaristas. Não tínhamos 13º, não tínhamos fundo de garantia, não tínhamos contrato, não é? Não tínhamos nada, nada do que a CLT garantia, nós tínhamos. Recebíamos sempre com 4, 6 meses de atraso. Nós recebíamos tudo de uma vez. E começávamos a trabalhar em março, começo de março, íamos receber só lá por julho. Ficamos todo esse tempo a receber. Tínhamos que... eu tinha que, como outros também, tinha que fazer empréstimo, né, ou de parentes, ou de amigos, ou não é, no banco, nem tentava, para sobreviver todo esse tempo. Então, uma das reivindicações era uma garantia de uma estabilidade dentro do emprego. Vocês conseguiram? Nós conseguimos algumas coisas, Não foi uma greve que saiu totalmente frustrada, não. E essa estabilidade a gente reivindicava principalmente através de concurso. Porque tinha havido, o último concurso que tinha havido no Estado foi em 70. Estávamos em 78, não houve mais nenhum concurso e existia mais professores, provavelmente, não sei a estatística aqui, existiam mais professores contratados nesse modelo aí precário do que professores efetivos concursados. Então, não saiu no mesmo ano, mas no ano seguinte saiu um concurso. Não é? E depois, esse movimento, que foi um movimento que rompeu, vamos dizer, aquele medo, não é, da repressão, foi um movimento que depois incentivou os professores a militar mais, a ser mais exigente, e depois surgiram outros movimentos com greves mais fortes, não é, que acabou conseguindo melhoras, não é, na situação do profissional, né, dos professores. Lá de 81 você participou também, José? 81 participei de todas as greves. Todas? Teve uma atuação ativa, hein? Foi, eu sempre participei. José, a prisão da Judite te afetou de alguma forma? Você foi perseguido, chegou a ser preso, alguma coisa? Não me afetou, não fui preso. Me afetou profundamente, não é, psicologicamente, né, principalmente. E porque uma era o fato de repente, eu me ver sozinho, não é? Sem a companheira com quem eu tinha me casado fazia 1 ano. E isso daí foi um baque assim, bastante grande. E depois também há sempre aquele medo, não é, de poder, não é, pelo fato de ele ter sido preso, eu poder também, uma hora ou outra, descobrir que eu era também estudante, não é, e que só por acaso é que, devido à situação da organização, é que eu não fui participar do congresso lá na Chácara do Alemão. E, claro, se eu tivesse participado, podia não ter sido preso também, né? Lógico. E esse medo era um medo constante, sempre pairava sobre a cabeça da gente. Você tinha muitos sonhos vinculados a isso? Sonhava que estava sendo preso, coisas parecidas, ou não lembra? Não me lembro disso.
Você guarda alguma mágoa, algum ressentimento dessa situação toda que você viveu? Não. Não, mágoa, ressentimento, não. Não me arrependo de nada, não é? Faria tudo de novo, se a vida não é, se repetisse. Se tivesse que passar limpo, né? Se fosse possível passar limpo. Mas faria tudo de novo, de modo que não há assim do que me arrepender e não há mágoa não há nada que tenha deixado, não é como mágoa, nessa militância toda. José, você quer deixar uma palavra final? Algo que te seja caro, importante? Não sei, acho que tudo que eu tinha a dizer de importante eu já disse. Eu só gostaria de dizer que eu vejo assim com bastante simpatia, bastante contentamento as atividades, não é, dos jovens hoje. Na sua maioria, quase 100% estudantes, né? A gente às vezes faz uma ideia de que o jovem é alienado, não participa tanto, mas se a gente pensou isso, a gente se enganou, né? Porque hoje a gente vê, felizmente, a gente vê uma participação bastante grande, não é, dos jovens nesses movimentos aí que acontecem quase diariamente, que é um dado interessante, impressionante, porque as nossas atividades eram assim, pontuais. A gente marcava, então fazia uma assembleia, por causa disso, uma assembleia, fazia uma passeata, por causa disso, por causa daquilo, fazia uma greve, não é? Tudo marcadinho. Hoje é quase diariamente, os jovens, não é, se convocam, isso mostra que eles têm uma consciência da situação política. É muito grande. E não é o engano da gente se a gente pensar que existe muita alienação. Pode existir também, né? Por parte de muitos pode existir, mas felizmente existe ao menos uma grande parcela de jovem que está atento, tem consciência política e não se contenta com o discurso. Eles querem que as coisas aconteçam, que se efetivem medidas que mudem, não é, a situação política desse país, que em muitos aspectos é vergonhoso, não é? Os políticos sempre criando leis que são de interesse próprio. E se não houver, e esses políticos sempre, não é, contando com a falta de manifestação contra essas medidas todas. Mas agora eles estão vendo, né? Não sei até quando que eles vão conseguir ludibriar, né, e enganar essa população que está sempre, que a juventude principalmente, está sempre alerta e sempre se manifestando. José, só uma última perguntinha que me ocorreu. Você, depois de findado já a ditadura, fim da ditadura, você pensou em conciliar a docência com uma ideia de libertação social, ou você continuou mantendo as coisas separadas? Não, eu sempre considerei que o meio onde eu atuo, não é, profissionalmente, é um local em que eu posso, dando conhecimento, eu possa despertar a consciência, não é, política das pessoas. E o conhecimento, não é,
em si já é uma porta para que as pessoas tenham uma visão melhor da sua realidade. Então, quanto melhor profissional eu sou, mais possibilidade eu ocasiono de fazer com que as pessoas tenham, não é, a consciência, uma visão melhor, não é, mais clara da sua realidade. Muito obrigado. Por nada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.